Esse vídeo é mais um daqueles que pega um tema que vocês sugeriram e a gente vai falar sobre como desenhar elementos da natureza. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora antes da gente começar e ativa o sininho das notificações que está aqui embaixo para o YouTube te avisar sempre que a gente começar uma live, sempre que a gente publicar um vídeo. O tema de hoje foi um tema sugerido por vocês lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue a gente ainda, segue lá no @vetorizaí, e a gente vai falar sobre como desenhar elementos da natureza. No caso, a gente vai focar nos 4 elementos que são a terra, a água, o ar e o fogo. Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar sobre como desenhar os elementos e eu tenho aqui o que a gente vai ver nesse tutorial. A gente vai aprender a desenhar água, terra, ar, que vai estar representado na forma de nuvens e do efeito principalmente que o vento e que o ar causam nas nuvens, e o elemento que é mais legal, vamos combinar, o fogo. Vamos começar aqui pela água. A água vai mudar, vai ter um comportamento diferente em função da superfície ou do objeto com o qual ela estiver interagindo. Então vai mudar muito se você está desenhando uma gota d'água ou uma porção de água no oceano. Eu trouxe aqui para vocês uma ilustração para mostrar, uma ilustração antiga minha, para mostrar um pouco de como a água se comporta quando ela está em grande quantidade, quando a gente tem uma massa muito grande como o oceano. A gente vai tender a ter um tom mais esverdeado, mais puxado para o verde do que, por exemplo, aqui a gente tem nessa gota. E os objetos que tiverem em contato com a água, como a perna aqui do surfista, e aí tá um pouco pixelado porque isso aqui é um JPEG, eles vão perder nitidez, eles vão começar a ficar desfocados e também esverdeados por conta do efeito da água que está por cima. Tem uma curiosidade interessante, tem um livro que eu sempre recomendo, que é o Color and Light, é um livro gringo, caro, mas que vale a pena vocês terem aí se vocês querem ser ilustradores, querem trabalhar com pintura digital. E ele fala que na água a gente vê com mais facilidade os tons de azul e os tons de verde, porque esses comprimentos de onda são os que viajam com mais rapidez no meio líquido. Então é por isso que embaixo d'água as coisas têm essa tonalidade mais esverdeada, mais azulada. E aí eu trouxe aqui um exemplo de como que o objeto se comporta. Eu tenho aqui um pedacinho dessa estaca laranja para fora, bem rudimentar, né? E na porção que está dentro da água, que na verdade são 2 objetos, ó, eu quebrei isso daqui em 2 objetos, eu vou ter o tom de laranja com mais cian. Então, seleciono aqui, eu tenho 0 cian, 36 aqui, 37 de magenta, 81 de amarelo, então isso me dá um tom de laranja, meio madeira, meio palito de picolé. E na metade de baixo, agora eu igualei o tom dos dois, é só a gente vir aqui e aumentar a quantidade de cian para ele ficar esverdeado e parecer que a água está interagindo com ele. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente desenha primeiro a gotinha d'água. Eu vou começar criando uma forma oval, e aí pode ser com a elipse, pode ser com a ferramenta lápis. Eu vou trabalhar com o lápis aqui. E até já entrou, mas eu quero mostrar para vocês que eu apliquei um gradiente radial de um tom bem clarinho, vou abrir aqui para vocês conseguirem ver, um tom de azul bem clarinho e um tom de azul mais escuro, mas um azul quente que não é esverdeado aqui nesse caso. A composição aqui desse azul é mais ou menos 87 de cian e 50, 49 aqui de magenta. E aí, o que eu fiz aqui usando a ferramenta gradiente foi deslocar o centro desse gradiente, tá? Então, vamos supor que ele tivesse aplicado aqui, normalzão aqui. Eu vou mudar a direção dele, vou mudar a posição aqui, ó, arrastando aqui pela haste e tornando ele mais ovalado para ele acompanhar a forma da minha gota. Então eu mexo aqui na proporção dele, tornando ele mais elíptico, né, nessa bolinha preta, e eu consigo mover aqui nessa estaquinha aqui. Em seguida eu vou pegar de novo a ferramenta lápis e vou desenhar uma outra forma ameboide aqui nesse canto, tá? Assim, aí você pode depois corrigir os pontos âncora, tá? Não atentem muito para isso agora. Vou mexer na opacidade, ele até já tá com uma opacidade aqui de 40, ele tá bem transparente. Vou vir aqui em efeito, desfoque gaussiano e vou aplicar um desfoque de 40 pixels e vou dar ok. Isso vai fazer com que ele fique bem difuso. Se você achar que não tá suficiente, você pode aumentar
aqui o desfoque, colocar de repente 60, para ele ficar iluminado só, mas sem estar muito marcado. Depois disso, eu vou vir de novo com a ferramenta lápis. Vou desenhar aqui uma forma mais ou menos assim, ó. Vou aplicar um desfoque gaussiano nela de novo, aqui em efeito desfoque gaussiano. Vou colocar um desfoque menor, de repente de 20, para ela ser a luz aqui da minha gota. Você pode também aplicar um gradiente de branco para branco, então é só você arrastar aqui, ó, de branco para branco, selecionar uma das pontinhas e colocar com opacidade de 0, para ele ir morrendo desse jeito aqui, ó. E aí você vai e acerta a posição do seu gradiente assim. Agora vamos fazer essa luzinha que tá aqui em cima. Eu vou de novo pegar a cor branca com a ferramenta lápis e vou fazer uma forminha mais ou menos assim, elíptica aqui em cima, só que eu não vou aplicar desfoque, eu vou deixar ela dura, porque isso aqui mostra uma luz mais direta. Isso daqui é o highlight, então como a água é bem lisa, a gota d'água é perfeitamente lisa, ela vai refletir a luz perfeitamente, então você pode ter essa gotinha aqui do highlight bem definida, bem marcada. Inclusive esse highlight aqui te ajuda a definir que tipo de material que você está trabalhando. Então se você estiver desenhando vidro, por exemplo, ele tem que estar presente para te ajudar a representar isso daqui com uma superfície bem refletiva, né? No sentido de realmente refletir bastante luz. Para terminar, eu vou arrastar para baixo com Alt para copiar a forma aqui da gota. Vou jogar para trás, ó, e vou pintar de preto. Vou vir aqui em efeito, desfoque gaussiano. Ele já tá aqui em cima porque foi o último que eu usei, né? E vou colocar aqui um raio de 20 e vou terminar mexendo na opacidade, colocando uma opacidade de 40. 40 ficou muito pouco. Vamos colocar 60 pra gente ter a sombra da gota na superfície onde ela tá repousando. Agora vamos fazer aqui o nosso tanque de água. Eu vou fazer um retângulo preto mesmo, aqui ó, mais ou menos assim. E eu vou aplicar um gradiente. Vou começar aplicando um gradiente aqui de preto para branco só pra gente marcar, tá bom? Vou colocar aqui com 90 para ficar na vertical. E aqui no lugar do preto, eu vou colocar um tom de azul turquesa. Vou começar puxando daqui, ó, e aí vou ajeitar ele aqui no painel de cor. E no lugar do branco, eu posso colocar a mesma cor, só que eu vou escurecer essa cor, ó, para colocar um azul profundo aqui do oceano. Como a gente falou, pode ser um pouco mais esverdeado do que se você estivesse colocando uma água, né, num copo d'água, por exemplo. Tenta marcar bastante isso aqui, clareia aqui em cima pra gente poder ter essa noção de que tá ficando mais profundo conforme você desce. E aí, para fazer essa lâmina d'água, eu vim aqui com a ferramenta ponto de ancoragem, ela mora aqui dentro da caneta, tá vendo? É só você manter pressionado. E aí vou puxar para cima com o shift, para ele poder ir retinho. E aqui nesse outro ponto eu vou puxar para baixo com o shift. Aí eu vou fazer a lâmina d'água. Para fazer essa linhazinha daqui, eu vou selecionar o branco para o contorno, vou pegar a ferramenta lápis, vou vir aqui em cima, vou escolher o perfil de largura 1, vou colocar um traçado aqui de uns 4 pontos, e aí eu vou fazer esse desenho daqui assim livremente, ó, para fazer a marcação aqui da superfície. Vou selecionar essa linha, vou pedir para aplicar um desfoque de uns 4 pontos, e aí eu vou desenhar essas amebas aqui, tá? Então, essa ameba, ela tá com uma opacidade de 70% e com um desfoque gaussiano de 4. É pouquinho, tá vendo? E ela é branca. Então, é só você vir aqui do lado com a ferramenta lápis e desenhar essas amebas aqui assim, né? Indicando que você tem uma luz aqui um pouco tosco, né? Pode ser que você precise fazer mais de uma vez para ficar bom, mas assim, essas formas aqui, né? Bem suave, bem delicado. Se você achar que tá muito bruto, você pode vir aqui e tirar a opacidade. Fica legal também se você faz uns furinhos. Esse furinho você pode fazer com a borracha e você precisa fazer antes de aplicar o desfoque. Então eu vou tirar o desfoque aqui no painel de aparência, ó, e vou vir aqui com a ferramenta borracha e vou fazer um furo nela aqui assim, ó, tá vendo, ó, para indicar que é uma coisa, né, uma mancha aqui na superfície, um reflexo da água. Não vai funcionar se ele
tiver com o desfoque aplicado, tá? Você tem que fazer isso aqui primeiro, depois você vem aqui e pede para aplicar o desfoque gaussiano aqui de 4 pontos. Vai fazer a mesma coisa com a cor azul, também com uma opacidade reduzida, ó. Você pode fazer uma forma assim para indicar, para dar essa sensação realmente de que isso aqui é uma superfície, de que você tem reflexos, né, da própria massa d'água. Se você quiser, você pode testar aqui a opacidade, colocar o multiplicar, funciona bem. Lembrando que o multiplicar só vai funcionar para as cores escuras, não adianta você aplicar multiplicar no branco, o único jeito é realmente reduzir a opacidade. E aí vai fazendo até chegar nesse resultado daqui, ó. Aqui eu tenho outros elementos, as mesmas manchas que eu coloquei na superfície, eu coloquei aqui refletidas na prancha, né? Detalhe que a quilha tá ao contrário, abafa. Coloquei aqui esses mesmos reflexos aqui no braço dela, no corpo dela. Então tudo isso vai ajudando a criar essa ilusão de que ela tá embaixo d'água, de que a água tá interagindo. A água funciona, né, como uma lente, deixando passar a luz de uma maneira que distorce também a forma. Então ajuda se você deslocar a parte de cima em relação à parte de baixo, tipo eu fiz aqui com palito. E lembrando de desfocar também com desfoque gaussiano as formas que estão mais distantes. Se eu quiser fazer um peixinho aqui lá longe, tipo um tubarão chegando lá do fundo, você pode abusar do desfoque justamente para dar esse senso de profundidade dentro da água. Agora vamos passar para a terra. Eu tenho aqui uma foto de referência e eu sempre recomendo que vocês trabalhem com fotos de referência quando vocês estiverem desenhando um assunto como esse, né, como os elementos da natureza. E a nossa representação aqui da Terra não é super realista, mas a gente vai seguir com ela aqui. Então eu vou começar criando uma base e eu vou esconder todos os elementos que eu tenho em cima, tá? Eu vou começar trabalhando com essa base marrom aqui. Ela tá com um contorno de lápis, é só você vir aqui do lado, ó, e escolher um contorno de pincel com a textura de lápis, justamente para poder dar uma textura mais erradinha, né, mais irregular. E aí você pode desenhar usando a ferramenta lápis, vindo aqui, tá? Lembrando que textura de lápis, gente, de pincel, não tem nada a ver com a ferramenta lápis, tá? São só nomes iguais para coisas diferentes. E você pode fazer um montinho de terra como esse aqui que eu fiz, você pode fazer um cubo de terra. Vamos seguir com esse formato daqui, então eu vou pegar a ferramenta e vou fazer um amontoado assim bem irregular, ó, como se estivesse realmente fazendo aqui, ó, quase uma nuvem, né? Mas é um montinho. Então vai desenhando aí, ó, fazendo aqui desse jeito e vai entrar aqui o nosso monte de terra. Agora eu vou selecionar essa forma que eu acabei de desenhar, vou dar um Ctrl C, Ctrl F e vou vir aqui em efeito, galeria de efeitos. E aí o Illustrator vai abrir uma galeria de efeitos muito parecida com a do Photoshop. Até umas 2 versões atrás isso aqui parecia uma interface do Windows 95, cinza claro, bem feiosa. Mas eles mudaram, colocaram com visual igual ao restante. E eu vou vir aqui dentro de artístico, vou até fechar os outros aqui, ó. Artístico é a primeira pastinha e vou escolher esponja, tá bom? Você pode usar essas configurações aqui que eu tô usando. Se você quiser, você pode vir aqui e brincar com isso daqui para você ver a mudança, né, de efeito que isso aqui causa. Vou dar OK. E aí vai entrar a textura desse jeito. Você pode manter como tá, ou você pode mexer na opacidade, no modo de mesclagem, de repente colocar multiplicar e mexer aqui na opacidade. Mas eu vou manter como veio para ele dar essa textura granulada daqui, tá bom? Em seguida, a gente vai entrar com o que eu chamei de pedras, que na verdade vão ser vários shapes com opacidade reduzida. Olha o que é isso aqui, ó. São várias bolotas que eu fui desenhando e fui sobrepondo. Essa bolota aqui, ela tá com o modo de mesclagem multiplicar e a opacidade de 30%. E aí eu vou vir aqui em cima do meu montinho e vou fazer várias bolotinhas com o pincel, se sobrepondo, tá? Eu recomendo que você entre aqui no pincel, clicando 2 vezes e peça e desmarque, no caso, manter selecionado. Isso aqui tem que estar desmarcado para ele, a cada nova forma que você criar, não manter selecionado, isso aqui vai te atrapalhar, tá bom? E aí você vai desenhando essas bolinhas. Toma cuidado para isso aqui realmente parecer que é terra, né? Não ficar parecendo outra coisa. Então, né, vai fazendo aí de um jeito que realmente pareça que isso aqui são pedras, né? São texturas de pedras aqui sobrepostas. E aí quando você chegar num ponto que
te agradar, que você, né, entender que tá realmente com a textura aqui, né, pedregosa, granulada que a gente quer, você pode finalizar colocando essas pedrinhas por cima. Então eu peguei um tom de cinza meio quente aqui, um cinza marronzado, e vim desenhando com lápis aqui essas pedrinhas, né? Você pode clarear, dar diferentes formatos, como se fosse tipo um gravetinho aqui. Pode colocar uma pedrinha mais clarinha, tá? E aí você vai fazendo até você sentir que você chegou no resultado que você queria. Ajuda na finalização você entrar com essas pedras soltas, porque a terra ela é uma coisa muito fragmentada, muito desagregada, né? Por natureza. Então você entrar com esses farelos, esses torrões aqui em volta, ajuda bastante a dar um realismo de que isso daqui é realmente um punhadinho de terra, né? Então vai fazendo aí, não faça assim como eu fiz não repita, tipo, desenhe realmente para não parecer que fica uma coisa, né, tosca ali, copiada como se fosse um carimbo. Você pode finalizar colocando uma folhinha por cima, um matinho saindo, ajuda a dar a entender que isso aqui é um punhado de terra. Agora vamos para o ar. Isso daqui, essa nuvem, foi desenhada basicamente criando formas com a ferramenta lápis, usando a cor branca e aplicando o desfoque gaussiano. Então a gente vai começar, ó, desenhando uma forma aqui, tá? Assim, de nuvem, tá bom? E aí eu vou fazer só a parte de cima. A parte de baixo eu vou fazer reta, desse jeito aqui, tá? Aí, quando eu tiver com isso aqui pronto, eu vou aplicar um gradiente. Eu vou começar aplicando um gradiente aqui de branco para preto, só para poder posicionar, tá? Desse jeito aqui assim, ó. E aí no lugar do preto, eu vou selecionar e vou arrastar o branco para cá para cima. Então vai ficar um gradiente de branco para branco. E eu faço isso muito quando eu tô ilustrando. E aí na ponta inferior, né, aqui, eu vou colocar a opacidade de 0. Em seguida, eu vou selecionar essa forma. Vou vir aqui em efeito, novamente nosso amigo querido desfoque gaussiano. Vou aplicar um desfoque aqui de uns 30, né? E pede para visualizar, para ver como é que vai ficar, tá? Ok? Você pode mexer com isso daqui, se você quiser abaixar um pouco o ponto de virada, né? Você pode mexer aqui. E aí eu vou diminuir a opacidade, vou colocar uma opacidade de 50. E a gente vai fazer isso sucessivas vezes, tá? Se você quiser uma nuvem mais compacta, mais presente, você pode aumentar esse valor aqui, torná-la mais opaca, colocar de repente 80. Mas eu sugiro que você vá trabalhando com a sutileza assim da construção. Então, por exemplo, aqui, ó, essa forma que tá aqui fora é uma forma que tem um gradiente de branco para branco, um desfoque gaussiano de 30 e uma opacidade bem baixa de 20%. E aí você vai desenhando e vai construindo a sua nuvem, tá? Só criança que faz uma nuvenzinha, né, certinha, se você quiser um desenho mais infantil, com uma pegada, né, mais cartoon também. Lembrando que falar das crianças não é nenhum demérito, né, mas assim, um visual mais infantil, realmente você vai ter uma única nuvem aqui sozinha. Se você quiser algum realismo, você precisa entrar com uma construção e você entrar com várias nuvens aqui com formatos diferentes, se sobrepondo para você poder ter esse efeito, tá? Então pode ser que você precise fazer isso aqui algumas vezes, né? Isso compondo aqui assim, ó, e ela morrendo aqui assim, tá? É legal também você colocar alguns pedacinhos dela assim se desfazendo, ó. Então tá vendo como eu tô desenhando aqui com o lápis, ó? Eu vou até inverter aqui o gradiente para ele ficar transparente para cá. Então você pode vir aqui e desenhar esses rabichos aqui, ó, como se o vento estivesse batendo nela, bem bonito aqui, desfazendo, né, a nuvem. Então a gente consegue ter essa sensação do efeito do vento aqui na nuvem, tá? O ar também pode ser representado em outros elementos, em outros objetos. Se você tiver folhas voando, cabelo esvoaçante, tudo isso vai te ajudar a representar esse elemento, né? Como o ar é invisível, a gente só vê o ar de fato, né? Quando ele está em movimento, interagindo com os elementos, você vai precisar usar esses recursos, mas a nuvem é uma boa maneira de você conseguir representar esse elemento ar. E agora vamos para o elemento mais legal, né? Como eu falei, o mais fascinante, que é o fogo. Eu vou representar o fogo na sua cor tradicional, fogo laranja, amarelado,
Mas a gente pode fazer fogo de várias cores. Se você estiver fazendo uma ilustração fantástica, quiser fazer um fogo azul, um fogo verde, fica super legal. Eu vou começar desenhando 2 linhas com a ferramenta lápis. Eu vou vir aqui, vou selecionar a ferramenta lápis. E eu vou fazer 2 linhas assim para fazer o contorno do fogo, tá? Uma coisa mais ou menos aqui assim, bem sinuosa. E aí a gente vai precisar de bastante referência de como o fogo se comporta para isso daqui fazer sentido. Uma coisa que eu sempre falo sobre a ferramenta lápis, né? Que eu já falei aqui nesse tutorial uma vez, você clicar 2 vezes aqui, você abre as opções da ferramenta e você pode definir a fidelidade desse traçado. Então, para desenhar fogo, é mais interessante que você tenha isso aqui mais para suavizar, né? Porque o fogo, ele é muito fluido, ele é muito bonito, muito visual, né? Visualmente, assim, sinuoso, então bota mais pra cá. Eu tô aqui com as 2 linhas que deram origem a essa forma aqui de fogo que eu trabalhei. E eu vou selecionar as 2 e vou aplicar um gradiente no contorno, tá? E a gente pode colocar um traçado aqui de uns 4 pontos mais grossinho, ó. Vocês vão conseguir ver bem o gradiente aplicado aqui no contorno. Aí, eu vou selecionar essas 2 linhas daqui, tá? Vou vir aqui em objeto, mesclar. Eu vou pedir para abrir as opções de mesclagem. Em espaçamento, eu vou escolher etapas especificadas e vou colocar 30 etapas e vou dar OK. Não aconteceu nada porque eu tô só definindo parâmetros, eu ainda não mandei criar o blend, né? Que isso aqui é aquela ferramenta blend maravilhosa, né? Cabalística. Agora eu vou mandar criar de fato o efeito, vou vir aqui em objeto, mesclar, criar, ou então atalho Alt Ctrl B. E ele vai criar aqui essa passagem, né? A gente tem alguns tutoriais aqui falando desse efeito. Eu vou colocar o cartão aqui para você poder assistir depois que esse vídeo acabar. E aí agora eu vou selecionar o conjunto aqui do blend. Vou vir aqui no efeito, novamente vou pedir um desfoque gaussiano e vou escolher aqui um raio de 26. E ele vai criar essa base fluida aqui do fogo. Eu vou aumentar aqui esse fundo preto, né, pra gente conseguir ter o contraste necessário para enxergar o que está acontecendo. Bom, aí por cima a gente vai desenhar essas formas aqui também trabalhando com a ferramenta lápis. Eu vou ter basicamente 3 ou 4 tipos aqui de formas. Eu vou ter essa forma preta, que é um gradiente de branco para preto, mas com o modo de mesclagem multiplicar para que ele fique transparente, né? Transparente não, para que ele deixe passar o que está embaixo. E aí eu vou vir com a ferramenta lápis e vou desenhar essas cavidades assim, né? Na falta de uma palavra melhor, esses buracos, né? Que aparecem no meio do fogo, ó. E aí você procura seguir a forma da tua chama desse jeito aqui, ó. É uma coisa bem livre, que você vai olhar bastante a referência, como eu falei, né, ó. Vai fazendo livremente aí. Você vai ter um tipo de preenchimento, ó, que eu vou arrastar aqui pro lado. É um tom de amarelo bem clarinho, ó. Vou puxar aqui para você conseguir ver, ó, tá vendo? É um amarelo bem clarinho. Quando eu seleciono aqui, eu consigo ver no painel de cor, ó. Tá vendo? É um amarelo realmente bem delicado, amarelo para amarelo, morrendo aqui, né? A transparência aplicada aqui de 0%, então ele vai ter uma fluidez bastante grande. E aí você vai vir aqui por cima fazendo nas bordas para você delimitar esse fogo, né? Então assim, você pode aplicar mais ou menos desfoque, né? Ele também tá com desfoque, né? Dá para ver claramente, mas vamos abrir aqui um desfoque gaussiano também de aproximadamente 26 pontos. E aí você pode livremente fazendo nos limites do fogo, ó, de uma maneira bem solta, tipo assim, né? Sem exagerar. Ali ficou ruim, então você vai e muda. Essa mesma cor vai estar presente em umas áreas maiores, tipo essa manchona aqui que eu botei. Se você olhar aqui a referência, a gente tem umas áreas bem iluminadas aqui dentro da chama, né? Dentro dessa fogueira aqui, dessas labaredas que se formaram. Então, você vai vir aqui e vai fazer também acompanhando. Tudo tem que ser muito sinuoso, né? Para poder acompanhar aqui o que tá rolando. O formato do fogo. Se ficou muito forte, você já sabe, é só vir aqui em cima e reduzir de repente para 80, né? Mas tenha consciência de que você vai ter que ter áreas aqui mais marcadas mesmo.
E a gente vai fazer a mesma coisa com o amarelo, ó. Eu vou ter um gradiente de amarelo para amarelo com uma ponta transparente. Isso daqui é uma constante, né? Você já entendeu que você vai ter que fazer muito isso aqui nesses shapes para poder ter um pouquinho mais de realismo. E aí vai desenhar isso daqui acompanhando aqui, né? Tipo desse jeito assim, tá? Eu tô fazendo aqui agora ao vivo gravado, e aí ele não fica tão bom, mas você vai fazendo aí até ficar do jeitinho, né? Tudo casadinho, legal, sem nada ficar esquisito, sobrando, né? Vai fazendo aí, vai construindo. Um terceiro tipo de preenchimento que eu vou ter, seguindo a linha, então vocês viram que eu tô com 3 gradações, eu tô com um amarelo bem clarinho, tô com um amarelo mais gema de ovo, mais forte, e agora eu vou ter um laranja, né? Para poder construir essas luzes cor de laranja que eu tenho aqui dentro. E aí a mesma coisa, você vai vir aqui e vai ficar construindo aqui, ó, fazendo aqui por cima, tá? Até você ver que você chegou no resultado que você quer, que tá do jeito que você quer. E para terminar, 2 toquezinhos. Um são essas formas aqui por fora, que são linhas com blend também. Se eu vier aqui na aparência, né, e pedir para tirar o desfoque, vocês vão ver que eu fiz o mesmo blend que eu fiz no início, eu fiz aqui com 2 linhas menores, né? E aí apliquei o desfoque para poder criar essa coisa bem fluida aqui, que são essas coisas clarinhas, né? O fogo ele solta, né? Isso é fogo também, né? Mas assim, essas labaredas aqui mais soltas aqui por fora, mais claras, com menos opacidade. Então, você bota essas coisas, esses elementos aqui por fora para poder criar essa sensação do fogo. E uma coisa que quando eu era criança, pequena, lá em Niterói, se chamava Maria Mijona, que são essas pintinhas aqui, essas partículas que sobem quando você tem o fogo queimando, né? Olha, aqui tem bastante, né? Como é que a gente faz isso daqui? A gente vai fazer usando símbolos. Então, eu vou criar uma bolinha, ó, vou vir aqui. Vou criar uma bolinha com um gradiente. Deixa eu pegar aqui, ó, assim, ó, uma bolinha aqui, tá? Tá com desfoque um pouco alto, vamos diminuir o desfoque aqui, colocar um desfoque de repente de 8, desse jeito aqui, ó. E um gradiente radial, ó, tô mudando aqui para radial. Pode mexer no tamanho, beleza? Pode mexer na cor também, ó. Vou colocar um tom de laranja. E aí, quando ela estiver do jeito que eu quero, deixa eu reorganizar aqui, colocar a aparência e o gradiente no lugar deles, eu vou vir aqui na janela, vou pedir para abrir a janela de símbolos. E aí, dentro da janela de símbolos, eu vou clicar nesse ícone aqui de novo símbolo e vou colocar aqui o nomezinho dela, Maria Mijona. Comenta aqui na sua cidade como é que se chamam essas pintinhas aqui que voam para fora do fogo. E aí, com esse símbolo selecionado aqui no painel de símbolos, eu vou vir aqui embaixo, escolher a ferramenta pulverizar símbolos e vou aleatoriamente colocar essas pintinhas aqui fora, tá vendo? E você pode fazer mais de um tipo de pintinha com tamanho diferente, com cor diferente, para você aumentar a sensação de realidade de que isso aqui realmente são aquelas partículas que voam para fora do fogo. Se você curtiu, deixe seu joinha, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se você quiser estar em contato com a gente fora aqui do YouTube, entra na nossa lista de transmissão do WhatsApp. É só você mandar uma mensagem com seu nome para o número que está aparecendo aqui no vídeo, adicionar a gente nos seus contatos e pronto. Por lá eu mando dicas exclusivas, mando vídeo da semana antes dele ir ao ar, então vem pra lista. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!